teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Bom, meus irmãos, para esse momento de culto, onde estamos nos nossos lares, onde permanecemos ainda nesse tempo de isolamento, o nosso desejo, o nosso clamor é que você aí na sua casa, no conforto do seu lar, crie mesmo um altar de adoração, chame pela presença do Senhor, para que Ele se faça presente não só nesse momento de culto, mas durante todo esse período que a gente está passando, e que Ele de fato seja real, vivo e presente através do seu clamor, do meu clamor. E é fato que quanto mais buscamos a Deus, a sua presença, o seu querer para as nossas vidas, Ele se faz presente e o coração dele se alegra em atender os anseios do nosso coração. Então se lance nesse momento nos braços do Senhor e adore,
busque a presença dele e abra o seu coração. E é isso que nós vamos declarar nesse momento. O quanto é bom estar na presença dele e o que a presença dele manifesta em nossas vidas, em nossos corações. Vamos adorar o Senhor. Tua presença, mover meu coração em direção ao teu, atender ao teu convite e me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor, meu amado. Eu quero ir, mas quero te conhecer, te tocar. E quanto mais eu te buscar, mais eu querer o teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Mais da tua vida em mim. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. Eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. Quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Mais da tua vida em mim. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. Levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é
olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, digno que prometeu, agradável a sua vontade, eterna é a sua vontade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim.
preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Aqui quem fala é o Ícaro e eu espero que todos os irmãos estejam bem aí no conforto do seu lar, da sua casa, que sua família possa estar toda reunida agora nesse momento para nós entrarmos naquilo que é a exposição da palavra, algo precioso mesmo que Deus reservou ao nosso coração nessa hora. Então, vamos lá, pegue sua Bíblia, meu irmão, e vamos orar para que esse tempo seja de edificação e de iluminação na nossa consciência. Pai amado Deus, nós oramos para que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, trazendo, Deus, clareza sobre verdades eternas, coisas tão importantes para nós, para o nosso destino eterno, para a nossa, Deus amado, para a nossa relação com o Senhor, para a nossa eficácia no reino de Deus. Como, Deus, a Tua palavra, ela nos guia, é o fundamento da nossa fé. Então, Deus, em nome de Jesus, que esse momento seja proveitoso a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 7 ao 9, nós vamos ler. Gálatas 6, 7, diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. E esse verso 9 dá título à nossa mensagem: não desfaleceremos de semear o bem. Então, que Deus possa estar nos conduzindo e nos dando força para não parar de semear o bem, e a gente vai ver, né, como que a Escritura nos ensina a utilizar bem esse princípio da semeadura. Em primeiro lugar, Gálatas foi a primeira carta do apóstolo Paulo e o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Foi antes do Concílio de Jerusalém, na época onde Paulo e Barnabé faziam viagens missionárias juntos ainda, na primeira onda missionária, que quem está estudando Atos na classe da EBD, quem já estudou, viu que tem algumas viagens missionárias ali. E na primeira viagem missionária foi quando a igreja da Galácia foi fundada. O fundador dela, Paulo e Barnabé. O que é que acontece? Quando Paulo e Barnabé saem de lá e voltam para Antioquia, o lugar onde eles pastoreavam, um outro grupo de irmãos, não sei se irmãos, a gente vai ver o porquê disso mais para frente, eles entram na igreja com uma doutrina judaizante, dizendo que não é tão somente pela fé que seria salvo, que as pessoas seriam salvas. E aí então tem um problema,
Porque Paulo ensinou, o fundador da igreja ensinou que a salvação vem pela fé, e vem um outro grupo de irmãos dizendo que a salvação não é só pela fé. Esses irmãos, defendendo essa tese, eles, para atestar sua tese, começam a atacar o apóstolo Paulo, dizendo que o apostolado dele não é como o apostolado dos 12, né? Então, não deveria dar tanto crédito a Paulo, porque Paulo não é um dos 12 de Jesus. E também essa questão de salvação pela fé, sem obra nenhuma, então daria liberdade para as pessoas ficarem pecando e tudo. Não, precisaria de lei cerimonial, precisaria de leis sobre o que comer e não comer, enfim. E aí então esses irmãos, além de atacarem a doutrina de salvação pela fé, atacavam diretamente o apóstolo Paulo. Então Paulo, sabendo o que aconteceu na igreja da Galácia, manda uma carta. E logo no início, Paulo ele já começa a tratar da primeira controvérsia, né, da falha do caráter do pessoal da Galácia. Ele fala assim: poxa, como que vocês, meus irmãos, abandonaram tão rapidamente, me admira como tão rapidamente vocês abandonaram o evangelho para um falso evangelho. Me admira que com a rapidez que vocês foram desertores da fé. E aí então ele defende o apostolado dele e diz que ele é realmente um apóstolo, nascido como fora de tempo, mas um apóstolo de Cristo, e ele e dá as credenciais dele, mostra por que ele é um apóstolo e combate ferozmente a doutrina da salvação pelas obras. Ele diz que a salvação é tão somente pela fé, e se você quiser voltar para a lei, né, para o cumprimento da lei, você está voltando a um lugar onde Jesus nos libertou. Então ele vai e faz essa dinâmica entre lei e graça muito bem, e Gálatas explica muito bem aquilo que nós devemos viver hoje como povo da graça, e como o que a lei é para nós. Ele explica muito bem isso. E basicamente a carta inteira vai estar fundada nesses combates, né? A carta inteira vai estar voltada a isso. No fim, que é o último capítulo, capítulo 6 de Gálatas, Paulo vai falar sobre a relação dos irmãos, vai ser uma coisa mais pastoral. E é exatamente essa parte mais pastoral que nós estamos aqui vendo, que é a parte de Gálatas 5 e 6. E em especial aqui, Gálatas 6. Em Gálatas 6, vai ter aqui os 3 versículos que a gente leu, tem 3 princípios importantes. O primeiro, no verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, o princípio da semeadura, gente, é um princípio geral. Ou seja, como é o princípio da semeadura? Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Então, o que é que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, basicamente, nesse princípio geral? É contextualizado no que diz respeito a, se você fica ali, voltado para a lei, tentando se salvar pelo cumprimento da lei, você vai, hora ou outra, cair no pecado, você já é pecador e você não consegue se salvar. Então, você está tentando pela carne alcançar a salvação. E então, o princípio da semeadura aqui é o princípio geral. E isso vale para tudo. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo está aqui falando, aqui nesse trecho que a gente está expondo, é que o princípio, meus irmãos, da semeadura, ele ele não falha. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Meus irmãos, não tem como nós desviarmos desse princípio. Aquilo que eu trabalho, aquilo que eu coloco força, aquilo que eu me dedico, é dali que eu vou colher. E quando nós vamos praticando o bem nós colheremos. E quando praticamos o mal nós colheremos.
Esse princípio não é somente Paulo que ensina, mas o Senhor Jesus ensinou. Ele disse assim: aquilo que vocês querem que façam com vocês, façai vós primeiro, porque disso procede toda a lei e os profetas. Jesus disse que o reino de Deus, ele deve funcionar assim: eu sou o primeiro a fazer o bem e eu pago o mal com o bem, de modo que eu uso o princípio da semeadura. Tudo aquilo que eu vou plantar, tudo aquilo que eu semear, tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. Então eu tenho que ser inteligente e continuamente ficar semeando coisas boas, coisas produtivas, coisas que têm a ver com aquilo que eu quero colher. E aí então, meus irmãos, não fazer nada. Eu não quero me envolver com alguma coisa, eu não quero estar perto disso, não quero estar perto daquilo, ou simplesmente ficar inerte. Isso também é semeadura, porque a omissão é uma ação. A distância, a indiferença, ela é uma ação, e você, quando planta isso, você inevitavelmente colhe isso também. E então por isso é tão importante nós usarmos com inteligência e ficarmos bem atentos no princípio da semeadura. É feroz, esse princípio é eficaz. Sempre, tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. E ainda mais a primeira sentença desse versículo é aquilo que nos gera muito temor, porque o apóstolo Paulo disse assim: de Deus não se zomba. E aí, então, o que é que significa isso? Porque, poxa, de Deus não se zomba quando você quer receber algo, mas você dissimula, ou você quer não honestamente, não de todo o coração, você está fazendo aquilo, você não vai colher a melhor safra daquilo que você tem praticado. Quando você faz com ânimo dobre, quando você faz chateado, quando você faz alguma coisa assim de mau gosto, você não vai ter o resultado que você espera, né? Não é simplesmente fazer por fazer, mas até a motivação do coração também é uma semente que vai influenciar muito na colheita. Meus irmãos, de Deus não se zomba. Não tem como eu querer plantar, eu querer semear, colher maçãs e plantar limão. Eu não tenho como viver uma vida cheia de graça se eu não sou uma pessoa graciosa. Não adianta eu querer forçar a Deus em oração, ou não adianta. A minha prática de vida tem que estar coerente com aquilo que eu quero viver, né, no futuro, ou viver agora no presente. A minha vida tem que ser uma vida de um semeador. O que eu quero viver? Eu quero viver de tal maneira, pois então você semeia sementes que colham aquilo que você deseja viver. Mas não pense que é possível enganar a Deus. De jeito nenhum. Não é possível você colher aquilo que você não plantou, né? Então, de Deus não se zomba. Esse princípio é feroz, esse princípio é eficaz. E então, adiante, no verso 8 diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colhe corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E aqui então existe não tão somente o princípio da semeadura foi exposto, mas agora tem a ver com o comportamento moral. O comportamento moral no ato de semear. Em primeiro lugar, não existe nenhuma ação na nossa vida que seja neutra. Em primeiro lugar, a gente deve entender isso. Não existe nenhuma ação na nossa vida que seja neutra. Ou eu faço
pela fé, ou eu faço pelo Espírito, ou eu faço na carne. Não existe aí, não, isso daqui nem foi na carne, nem no Espírito, não. Não tem como isso acontecer. Toda atitude nossa, toda ação nossa, todo pensamento nosso, tudo isso é semente. De modo que tudo o que eu penso, tudo o que eu falo, tudo o que eu faço tem uma consequência e eu vou colher essa consequência. E aí então, quando o apóstolo Paulo diz, se você semeia na carne, você colhe corrupção, e se você semeia no Espírito, você colhe vida eterna, o que ele está dizendo é que existe uma qualidade moral, que é bem preto e branco mesmo, ou é no Espírito ou é na carne. Então, cada ação, cada mínima coisa da nossa vida, ou está no Espírito, ou é em obediência a Deus, ou então é em desobediência. E aí, então, nós devemos estar atentos a isso. E aí, então, isso daí, Paulo já está falando, né? Explicando sobre a qualidade moral daquilo que é carne e espírito, mas antes, em Gálatas 5, ele explica qual que é o fruto da carne e qual que é o fruto do espírito. E aí, então, ele vai dizendo assim, ó, você quer colher esses frutos? Então, você vai semear na carne, se você quer colher os frutos da carne. E cada ação que eu faço na carne é uma semente carnal que eu vou colher coisas carnais. E aí, então, diferente também do espírito, a mesma coisa. Eu quero viver coisas espirituais, eu quero viver o fruto do Espírito, então eu semeio o fruto do Espírito. Então vamos lá, vamos para Gálatas no capítulo 5, quando ele explica aquilo que seria o resultado da carne e o resultado do Espírito. Gálatas 5, do 16 até o 26, é longo o trecho. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazeis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. O Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Essas são as obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, ele deu toda aqui uma série, ele deu uma lista de ações que são fruto daquilo que é andar na carne. Ele está dizendo que quem anda na carne semeia o tempo inteiro, todas as suas ações, seus pensamentos, são ações de prostituição, de lascívia, de briga, né, de contenda, o tempo inteiro assim. Ele diz que quem anda na carne anda semeando isso e acaba colhendo isso também, colhendo corrupção. Mas aí tem um outro lado, que ele diz, mas o fruto do Espírito o fruto do Espírito, aquilo que flui do Espírito, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com todas as paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros.
Aqui então Paulo está batendo forte porque a igreja ande em amor, ande no Espírito, ande semeando o tempo inteiro coisas que procedem do Espírito de Deus. E aí então Paulo está dizendo, olha, primeiro, de Deus não se zomba, o princípio da semeadura, ele acontece inevitavelmente. Depois ele disse assim, que ou você semeia na carne ou você semeia no Espírito. E aí então ele dá uma exortação para que a igreja não ande semeando na carne, mas continuamente a igreja ande semeando no Espírito, com mansidão, com amor, com domínio próprio. E ainda mais, no verso 26, ele dá um conselho final. Mesmo depois de ter explicado a obra da carne, a obra do Espírito, no verso 26, 5:26, ele dá um conselho final dizendo, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, ou seja, fiquem em paz uns com os outros, meus irmãos. Vivam em paz, vivam tranquilos, vivam aí sem vanglória, sem tentar atrair glória para si, mas semeando o amor, semeando a mansidão, né? Semeando aquilo que é fruto do Espírito. E aí então o verso 9 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos, se não desfalecermos, né? Então vamos lá de novo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou seja, ele está dizendo, nós vamos, meus irmãos, receber tudo aquilo de bom que temos plantado, nós vamos, no tempo certo, nós vamos receber. Se não desfalecermos. O que é que ele está dizendo? Ele está, se eu deixo de semear bem e começo a passar mal, aquilo que eu semeei, que foi coisa boa, eu boto a perder. Mas aquilo que eu estou fazendo, aquela construção que eu estou fazendo, o bem que eu estou fazendo, eu preciso de constância. Não posso cansar de fazer o bem. Porque no tempo certo, as coisas vão acontecer. Se não desfalecermos. Ou seja, é uma condicional. Ainda que eu tenha plantado bem, eu preciso plantar o bem continuamente sem desfalecer. E eu me lembro aqui de um verso, né, que está no Salmo 26, 5 e 6, que vai dizer assim, Salmo 26, 5 e 6. Vai dizer assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O que isso significa? Meu irmão, quem vai plantar e planta chorando, ele está ali continuamente, ainda que seja doloroso. Porque, meus irmãos, fazer o bem continuamente, uma hora a gente vai ficar cansado. Poxa, eu só faço o bem, talvez na minha casa eu sou o único crente, talvez eu me sinta explorado porque eu sou o único que fica lavando louça. Eu me sinto explorado porque as pessoas não fazem o bem como eu faço. Mas o apóstolo Paulo aqui e o Senhor mesmo está falando ao nosso coração, não cansem de fazer o bem. Não cansem. É cansativo, mas a palavra de encorajamento é não canse. Continue semeando a palavra, continue falando da palavra. E se o momento difícil vier como esse, como o do coronavírus, a igreja tem que continuar semeando, meu irmão. Você tem que continuar orando, tem que continuar lutando por aqueles que você ama, aqueles que são da sua família, ou da família da fé. Continue fazendo bem. Terça-feira no culto de doutrina, apareça. Agora nesse culto online, assista todo.
Todos os outros que vierem, assista. Infelizmente, eu vi um estudo que aconteceu nos Estados Unidos. As igrejas batistas fizeram uma pesquisa e mais da metade dos membros daquela igreja local não estava participando, né, dos conteúdos da igreja que vinham online. Porque eles não era a mesma coisa, não é a mesma coisa do templo, não é a mesma coisa de estar ali com os irmãos. E eu concordo, meus irmãos, não é a mesma coisa, mas é o que a gente tem para hoje. É o melhor que a gente consegue fazer hoje. E então, semeie o bem em você mesmo, semeie o bem na sua família, semeie o bem na sua igreja, participando daquilo, né, que é da sua igreja local. Então, participe da EBD, culto de doutrina, participe dos pequenos grupos. Se você não faz parte de um pequeno grupo, participe, mas não canse. Esse momento de tribulação, ele vai passar. E aquele que continuou semeando o bem, mesmo nesse momento difícil, ele vai colher aquilo que ele plantou nesse tempo. Isso se ele não desfalecer. E eu sinto que às vezes as nossas forças vão sim desfalecendo. Às vezes a gente vai desanimando. Mas, meu irmão, não desanime. Eu quero dar essa palavra para o seu coração. Não desanime. Entendam, o princípio da semeadura é real. De Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Você só tem a oportunidade de semear ou na carne ou no espírito. E então lute, meu irmão, para continuamente ser um semeador no espírito, para que você colha a vida eterna. E ainda mais, continue fazendo o bem. Não pare de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher aquilo que a gente tem plantado. Às vezes a colheita ela não é rápida. Quem aqui já plantou feijão sabe qual é o ciclo da safra. Plantar feijão é diferente, né? O ciclo da safra é diferente. Plantar um abacate, uma manga, plantar um limoeiro, os ciclos são diferentes. Ou seja, cada ação que eu faço, cada coisa que eu tenho feito na minha vida, cada semente que eu tenho lançado, todas essas sementes elas têm uma reação. Eu vou receber, eu vou ceifar algo disso que eu tenho praticado. Pode ser que não venha agora, mas mais lá na frente vai vir. O ciclo, ele pode demorar, o ciclo da safra, o ciclo da ceifa, mas ele vai vir. E aquele que semeia o bem, tenha essa esperança. Meu irmão, você que semeia bem, tenha essa esperança. Você que está lutando pela restauração de um filho, que, por exemplo, não é crente, não pare de orar. Está na hora de continuar orando. A tribulação vem e você parou de semear. Não pare de semear. O que é que você quer viver? O que é que você quer colher? Semeie. Invista. Faça isso, é a ordenança de Jesus. Então, nós não vamos, meus irmãos, deixar o arado para trás. É uma condição sine qua non. Você quer receber, você quer colher todo o bem que você tem continuamente lutado, não desfaleça, não desista. A certeza que você tem quando você desiste é que você não vai conseguir. Mas quando você persevera, você uma hora ou outra vai chegar lá. Então semeie, lute. Quem você quer que se converta? Quem você quer que esteja mais perto de você? Um relacionamento que você quer que tenha reconciliação? Lute por isso. Ore por isso. Talvez seja difícil semear, mas é na continuidade. Nós não podemos parar de semear o bem. Meus irmãos, 3 decisões aqui importantes no fim dessa mensagem. Primeira decisão: decida ter uma colheita farta daquilo que é bom. Ou seja generoso em fazer o bem. Aquele que é generoso em fazer o bem, com certeza vai ter uma colheita farta daquilo que é bom
na sua vida, daquilo que é do Espírito, daquilo que é comunhão com Deus, sabe? Quando você fica no lugar de omissão, quando você vai desistindo de fazer o bem, a única coisa que você vai colher é uma derrocada espiritual. Então decida viver uma vida espiritual farta, decida viver uma vida de comunhão com Deus intensa, semeando pequenas sementes dias após dias no Espírito. Ouça louvor o dia inteiro, assista as mensagens, fique engajado nas coisas da sua igreja local, ore, tenha uma vida de oração, leia a Escritura e semeie no seu coração, semeie no seu relacionamento com Deus, para que você tenha uma vida farta espiritualmente. Outra decisão, decida não desanimar. Decida não desistir, decida não abandonar o projeto que você tem construído, porque a condição você vai colher se não desanimar, se não desfalecer, ou seja, não desfaleça. Meu irmão, decida não parar, decida ir até o fim, decida lutar e lutar. E por último, a última decisão, a decisão mais importante da nossa vida, nós já fizemos uma vez, e quem não fez ainda é importante fazer, a decisão de seguir de todo o coração Jesus Cristo. Decida seguir nos passos do Mestre. Decida semear na sua vida exatamente as mesmas ações que Jesus teve, o amor que ele teve, como ele fez discípulos, como ele orou por pessoas. Decida seguir Jesus. Seja um semeador do Evangelho à semelhança de Cristo. Cristo vive em você. Seja esse seguidor de Jesus Cristo. Decida seguir Jesus. Decida ser um semeador como ele foi e como ele é. Em nome de Jesus. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, você precisa fazer isso. Quando você entrega sua vida para Jesus, você está entregando o terreno do seu coração para Deus semear em você. E você também está semeando no reino de Deus. Você está se semeando no reino de Deus. E para o reino de Deus, você precisa se entregar. A sua vida não é mais sua. Entregue sua vida a Jesus. A sua vida agora é dele. Uma semente, para poder dar fruto e para brotar, ela precisa morrer no sol. E aí então, nós nos entregamos para Deus, de modo que morremos para nós mesmos, para vivermos para Deus. E somente Deus vive em nós, e então aí, a partir daí, é que a semente vai dar muito fruto. Então, seja semeador de você mesmo em Deus, entregando sua vida a Jesus. E você que já entregou a sua vida a Jesus, e semeie no reino de Deus, andando como ele andou. Decida seguir Jesus Cristo. Meus irmãos, foi uma honra estar aqui com vocês. Esse foi o princípio da semeadura, Gálatas no capítulo 6. E espero, meus irmãos, que essa palavra ela dê muito fruto, que essa palavra tenha sido uma semente de bem no coração do irmão e que possa dar muito fruto, 30, 60 e 100 por um. Vão lá, meus irmãos, o desafio de fazer o bem e não desfalecer. Deus abençoe a todos, um grande abraço, foi mais uma vez uma honra estar aqui com os irmãos. Deus abençoe.